primeira exportação internacional da ZPE de Parnaíba. E esse projeto, Zona de Processamento e Exportação, é uma batalha antiga dos congressistas piauienses, e um dos que trabalhou para que isso ocorresse foi o deputado Júlio César. Ele está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, deputado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Amadeu, César Carvalho, Sila, Faliana. E o Ari, que está ali, ó. Ah, pá! Tá Grande lá. Ari, Deus cumprimentos. Está lá vendo a gente. Este projeto foi por mim relatado. A origem dele, do Senado, havia sido aprovado pelo Senado e lá na Câmara nós aprimoramos. O que foi aprovado? O que é ZPE? ZPE é uma zona de processamento de exportação e o sentido dela é fomentar o desenvolvimento de determinadas regiões, de determinados municípios. Por isso que as ZPEs são localizadas naqueles estados que mais precisam de investimento. Como é que funciona a ZPE? O projeto foi criado na época do Sarney, em 88. E o decreto-lei que criou a ZPE em 88 tinha 25 ZPEs. Mas durante de 88 até 2012, 2015, não foi instalado nenhuma ZPE pelo nível de exigência que a lei da ZPE tinha. E tinha uma competitividade muito grande com a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um tipo de Zona Franca que ela importa sem pagar imposto e vende no Brasil sem pagar imposto. É o maior privilégio que tem no Brasil hoje essa zona de processamento. No caso da Zona Franca de Manaus, a renúncia fiscal dos diversos tributos incidentes sobre a produção foi mais de 40 bilhões de reais. No caso das ZPEs, é diferente. As ZPEs, ela pode importar, mas tem que pagar imposto. Como é que funciona? Se vender aqui no Brasil, paga o imposto de tudo que foi vendido aqui. É diferente da Zona Franca. E aquilo que é exportado não paga imposto. Então, das 25 criadas pelo decreto-lei na época do Sarney, apenas 14 estão em processo de instalação. E instaladas só tem duas, a do Piauí e a do Ceará. Essa do Piauí nós tivemos uma participação lá quando fomos relator, aumentamos o percentual de vender no Brasil, e vendendo no Brasil paga imposto, e diminuímos de 80% para exportação, diminuímos para 60%. Então, a ZPE do Até ela Piauí... se viabilizasse. Até elas se viabilizarem. Tanto é que depois que nós modificamos a lei, que foi no ano atrasado, já 14 ZPEs estão em processo de implantação. E já implantado, já falei, tem a do Piauí, que é aqui, e a de Pecém. Lá no projeto que eu fui relator, eu apresentei uma emenda para criar um porto seco, que é o CLIO. Mas, lamentavelmente, em plenário foi retirado. E este CLIO era para ser instalado aqui em Teresina. O que funciona este porto seco? Funciona que qualquer importação seja desembaraçada não lá no porto, mas aqui. E qualquer exportação seja feita toda a burocracia aqui e não lá no porto. Deputado, vamos rodar com as perguntas dos nossos jogadores. Silas? Só para colaborar com o deputado Júlio César, boa tarde. Boa tarde, parabéns Silas. pela sua expressiva votação. O Porto, aliás, Teresina, deputado, eu classifico você, do deputado, eu fui deputado com você, o deputado mais atuante da nossa bancada. Não é porque eu esteja na sua frente, não. O Júlio César não para.
trabalha 24 horas, né? Ele é um negócio impressionante, é admirável. E aí que você fala, Teresina para o Porto Seco, eu sou fã de uma zona franca para Teresina. Você sabe que mas a dificuldade danada por conta dessa renúncia fiscal que Manaus saiu. Mas o Porto Seco aqui caía como uma luva. E vocês não podem desistir disso. Pela localização de Teresina. E o próprio empresariado sabe disso. Que a localização de Teresina, o Porto Seco aqui era, geograficamente era importantíssimo. O pessoal está se instalando aqui sem nenhum incentivo. Você imagine com o Porto Seco, né? Eu pergunto, naquele momento, que eu até de longe acompanhei, não foi possível. Mas ainda há esta possibilidade, está perto ou longe, de nós conseguirmos para cá, para a nossa capital, Porto Seco. Veja bem, a viabilização da ZPE do Piauí vai ensejar que nós possamos apresentar um projeto de criação do Porto Seco. Eu lamento muito, porque a minha emenda foi apresentada lá no projeto de lei que veio do Senado. Mas na hora de ser apreciado em plenário, lá na Câmara foi retirado por uma exigência de determinadas lideranças, principalmente as que combatem essas isenções tributárias e, acima de tudo, o pessoal do Amazonas. É contra a renúncia de qualquer maneira, né? Qualquer tipo de renúncia, né? Qualquer tipo de renúncia, é verdade. Mas a renúncia de ZPE é tão pequena. É pequena. Porque quando ele vende aqui, é obrigado a pagar todos os impostos. Ele só tem a obrigação de exportar 60%, até 60%. Mas se ele vender tudo aqui, ele paga todos os tributos. Todos os tributos, não há renúncia. Né? É muito diferente, da Zona Franca de Manaus. Ari, vamos lá, Ari. Vamos lá, parabéns à ZPE, parabéns ao trabalho do deputado, tomara que seja a primeira de muitas remessas ao exterior. Eu quero também falar de gestão aqui estadual, deputado. Na última eleição, o PSD elegeu 40 prefeitos, a segunda maior força política municipalista aqui no estado do Piauí. Queria saber como é que o partido se organiza já para a eleição que virá agora em 2024, pretende ampliar essa votação e aqui em Teresina, pode ser o destino do prefeito doutor Pessoa, o PSD de dado, para ele ser candidato pelo partido à reeleição? Veja bem, o doutor Pessoa já foi do nosso partido. E ele, por uma alternativa que ele encontrou, segundo ele, mais vantajosa, foi para outro partido, depois mudou para outro partido. Mas a gente sente que ele não é um homem satisfeito no partido que ele se encontra atualmente. Nós já fizemos, inclusive, o convite, mas não houve nenhuma sinalização do doutor Pessoa de mudar de partido. Então, nós estamos articulando, o nosso partido tem 11 anos que foi fundado, foi o partido que elegeu o segundo maior número de prefeitos, perdemos um prefeito e ganhamos 5, nós temos atualmente 44 prefeitos e estamos nos articulando para receber daqui no máximo 60 dias mais 15 prefeitos de outros partidos que estão fazendo uma opção pelo nosso partido, pela liberalidade que eles têm na gestão do PSD nos diversos municípios. Vai para 59? Vai para 59. Pessoal aí vem do Progressistas? Uma boa parte. Vamos lá, João. Deputado, eu queria voltar aqui. O senador Marcelo Castro esteve dias atrás aqui, eu toquei num assunto que eu acho que é uma vergonha para o Congresso, é uma vergonha para a nação e é uma vergonha principalmente para o Nordeste, que é a questão dos royalties do petróleo. Nós estamos aí há 9 anos com a liminar da ministra Carmen Lúcia, que não vai a plenário e fica como se fosse uma lei que o Congresso não aprovou, que a Câmara não aprovou, que o Senado não aprovou, como se o povo não existisse e um ministro decide o destino de toda uma região, principalmente o Nordeste, que ganharia mais com isso. Até quando o Congresso vai se abaixar para esse tipo de estupro constitucional? Veja bem, quem mais combate
Este tipo de privilégio lá no Congresso Nacional sou eu. Porque este novo critério de redistribuição do royalties do petróleo serve para diminuir um pouco a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são os grandes produtores de petróleo, mas são estados ricos. E nós queremos que, pelo menos, os impostos sejam pagos relativamente em relação ao consumo. Por exemplo, o Piauí consome 2% do petróleo brasileiro. Tem que vir um royalties de 2% para cá. O Nordeste consome 20%. Tem que vir 20%, pelo menos isto. E quero dizer que já tive com o presidente do Supremo 2 vezes, já tive com a Carmen Lúcia 3 vezes, pedindo que ela revogue, não, que ela bote em pauta no plenário do Supremo. Porque se o Supremo mantiver, tudo bem, foi uma decisão coletiva. Se o Supremo derrubar, ótimo, restabelece o texto da lei que foi aprovado pelas 2 casas e sancionado pelo presidente da República. Apoliana. Deputado, a gente já viu o senhor falando, inclusive, aqui no programa sobre a situação do PSD, na equipe de Rafael Fonteles. Ele viajou, tirou férias, conversou com o Thiago Vasconcelos, está conversando com o outro. Afinal, a situação do PSD no governo Rafael, que se inicia em janeiro, está resolvido, está pacificado, está tudo bem, pode melhorar? Veja bem, o Rafael, nós tivemos, logo depois da eleição, um encontro com ele sobre a participação do partido. O PSD foi fundamental na vitória dessa coligação que nós pertencemos. Você sabe que o PP insistiu muito que o PSD fosse para lá, para fortalecer o grupo do PP, aliado de outros partidos, que são poucos, mas era muito importante. E nós, por pertencer à coligação que nós estamos aqui no passado e mantivemos até a última eleição, até por problema de credibilidade, nós mantivemos o entendimento que nós já tínhamos no passado. Em relação ao Rafael, a participação, eu acho que o partido deveria ter uma participação maior. Mas ele nos explicou que o critério é por deputado estadual e não federal. Ele acha que o federal vai participar, como o Silas sabe, vai participar... O Lula resolve. Da distribuição lá dos espaços do governo federal. O que nós queremos é que o Rafael faça uma grande administração. E pela sua história, pelo seu passado, pela sua competência aferida em tudo o que ele fez na vida. O Rafael, desde o primário, todos os curso superior, aquelas especializações que ele fez no Brasil e no exterior, ele foi o primeiro lugar. E tem uma convicção muito grande que o Rafael vai ser o melhor governador da história do Piauí de todos os tempos. Deputado, muito obrigado pela presença aqui com a gente, pela entrevista, Não deputado. conta não, deputado? Veja bem, cada deputado tem a sua cota. Pois é, ele não está na do partido, não. Não, o Fábio Abreu é do partido. Então, ele está na cota do partido, não está não. É na cota do partido. Fábio Abreu, os outros. Mas o Fábio Abreu não foi eleito. Sim, mas não tá, ele não vai ser secretário? Mas Ele está na sua cota, deputado. é uma compensação. Os que têm mandato, na cota dele. Silas, os que têm mandato são mais discriminados, estão fora. Estão fora, né? Os que não têm, até por uma compensação e a contribuição que eles deram. Não, mas diz que o Abreu é na sua cota. É que o Abreu é um tombado. Não, o Fábio Abreu teve 57 Mas mil é na votos. sua cota, patrão. O homem disse.
Não é bem na cota do PSD, é na cota dele próprio. Mas ele ajudou a eleger 3 deputados. Ele é na cota de quem foi secretário de segurança. É. Quem foi secretário de segurança sabe o que é. Não, mas ele é o Quero seguinte, agradecer. ele ajudou a eleger 3 deputados, deputado. Veja Se bem, não é o os 57 PSD mil votos dele, o vocês não teriam PSD 3 federais hoje. PSD sozinho elegeu 3. Sim. O PP e todos os partidos Sim, sim, do lado sim. do PP elegeu 2. Então o PSD é maior Mas do com os que... 57 mil do Abreu, não foi? Deputado, nós vamos ficar até amanhã aqui para saber isso aí, né? Tirar limpo. Obrigado pela presença.